Fala pessoal, professor Ferrari aqui, a convite do Gabriel para o canal do Venha Medicina. E eu separei 4 questões da FEMPAR para a gente dar uma olhada para uma boa revisãozinha aí para a prova de vocês. Eu peguei questões bem parecidas, assim, um pouco com o padrão da prova, né? Tanto que essa primeira aqui já é sobre democracia e nos últimos 5 anos, se não me engano, a FEMPAR cobrou pelo menos umas 3 questões sobre o termo como um todo. Então eu trouxe essa questão aqui, inclusive que é da última prova, mas que é muito legal pra gente pensar algumas coisas. Depois separei algumas de Brasil também, que a FEMPAR gosta bastante de Brasil, fazer algumas relações com o Brasil e vamos assim por diante. Então vamos lá aqui para a primeira questão. Na atualidade, a expressão democracia, tá falando na atualidade, né? A expressão democracia é utilizada para se referir a uma forma de governo em que a soberania pertence ao povo. Perfeito. De fato, nos sistemas democráticos, o poder de tomar decisões e executá-las deve ser uma expressão da vontade popular e deve obedecer às normas de uma Constituição compartilhada por todos os cidadãos. Então, até aqui definiu, né, de forma bem breve, o que é a democracia. Mas, ao longo da história, prevaleceram diversos conceitos e práticas de democracia. A respeito da história da democracia no Ocidente. Então veja, agora ele quer o conceito da democracia de uma forma mais ampla. Assinale a opção que descreve corretamente uma experiência histórica que contribuiu para a sua formação. Letra A. A democracia antiga ateniense, então lá em Atenas, né, baseava-se na participação direta de todos os cidadãos. Até aqui, ok, por conta do conceito de cidadania, né? Eram os cidadãos, ok. De todos os cidadãos, homens e mulheres adultas, com exceção de estrangeiros e escravos, e suas assembleias mais importantes eram a bulé e a eclésia. Tá tudo certo, menos isso aqui, né? Vamos lembrar que o conceito de cidadania no mundo grego era o quê? Era o homem, maior de idade, livre e filho de atenienses, né? Então, as mulheres elas não entravam no conceito de cidadania. Letra B. Na democracia direta, proposta pelo filósofo iluminista Rousseau, a soberania só poderia ser definida popular se o povo a exercitasse mediante os delegados jacobinos, por serem os únicos que defendiam o valor da igualdade. Vejam só, gente, isso aqui às vezes até pode confundir um pouco, porque a gente pensa em, mas o Rousseau, a democracia direta... Sim, o Rousseau foi um grande proponente, né, da ideia da democracia, dizendo que a soberania tem que ser universal e assim por diante. Só que essa segunda parte aqui, né, se o povo a exercitasse mediante... Ela é exatamente o contrário de uma democracia direta. Porque numa democracia direta, o que acontece? Que é o conceito, inclusive, da democracia lá na Grécia. Na democracia direta, é o cidadão que vai lá e vota e decide nas leis de forma direta, né? Por isso que a ideia de direta. Tanto que a nossa democracia atualmente, ela é uma democracia indireta. Porque nós elegemos quem nos representa. Não somos nós que votamos nas leis. Nós votamos em representantes, no caso, vereadores, deputados, senadores e assim por diante. Então aqui, se a democracia ela é direta, ela não precisa desses delegados. Os delegados seriam uma espécie de representantes, né? Ela seria indireta, então ela tem uma contradição dentro dela, essa alternativa. Letra C. A democracia representativa, que é aí a nossa, né? Foi consolidada no século XIX após as revoluções liberais e consistia no exercício pleno, mas indireto, da soberania pelo povo, representado no parlamento por seus representantes. Até aqui, perfeito, sem tirar nem pôr. Porém, como no caso do Brasil independente desde 1822. Bom, aí a gente não pode entrar, a gente não pode considerar, por quê? Porque lá no Brasil, especialmente no Brasil imperial, nós temos alguns entraves, né, para essa democracia. Principalmente por quê? Porque a nossa Constituição Imperial lá de 1824 estabelecia o voto censitário. E o que é esse voto censitário? Era o voto medido por renda. Então ela não era, vamos dizer assim, universal, ela não era popular, ela era muito restrita para uma pequeníssima, uma minúscula camada da população. Letra D. A democracia moderna foi estabelecida com base em 2 condições. A divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, beleza. Um princípio afirmado pelas revoluções liberais, tranquilíssimo também. E o sufrágio universal. O que é sufrágio, gente? Sufrágio é voto. Né? Então só é um sinônimo, tá? E o sufrágio universal, cuja conquista plena
ocorreu no decorrer do século XX, com a inclusão do voto feminino, entre outros. Olha só, perfeitinha, né? Então, a ideia, vejam, da democracia moderna, a ideia básica dela surge no século XIX, com as revoluções liberais, essa ideia de uma representatividade popular, né, do povo votar e assim por diante. Porém, o sufrágio universal, ou seja, o voto indiscriminadamente de questões de gênero, de questões étnicas, o que quer que seja, só ocorreu ao longo do século XX. Um exemplo, claro, então, são os movimentos sufragistas, o voto feminino. Quando a gente olha especificamente para os Estados Unidos, só para dar um outro exemplo, em muitos estados do Sul, os negros não podiam votar, então vem todo o movimento lá dos direitos civis, liderados por Martin Luther King. Vejam que loucura, né? Os Estados Unidos, até a década de 60 para 70, não tinha sufrágio universal. As pessoas elas eram discriminadas com base étnico, né, na cor da pele. Mas aqui ela não está especificando, ela está falando assim, olha, a conquista plena ocorreu no decorrer do século XX. Ok, com a inclusão do voto feminino, entre outros. Ou seja, está falando sobre outras especificidades de uma forma bem ampla. Então, a princípio, a letra D está correta. Vamos dar uma olhadinha na letra E só para ver o erro dela e dar uma aprofundada mais no assunto. A democracia brasileira, consagrada pela Constituição de 88, beleza, reestabeleceu a soberania popular em relação ao direito ao voto e ao poder de escolher os governantes pelo sufrágio universal, né? Então, beleza, ó, direito ao voto e escolher os governantes pelo sufrágio universal, Constituição de 88, certinho. Com voto direto, aberto e com o mesmo valor para todos os eleitores e eleitoras. Muito cuidado aqui. Por quê? Porque você lê e tá certo, né? Tá certo. O voto, ele é direto, isso é importante lembrar, tá? Voto e representatividade são diferentes, são coisas diferentes. O nosso voto é direto, nós votamos diretamente em quem nós queremos que nos represente. Não tem problema, isso aqui tá certo. O voto é direto, a democracia, ela é indireta porque tem a representatividade. Mas qual que é o erro dessa letra E? Isso aqui, ó. Estão vendo? É um terminho só, o voto aberto, que está errado. Porque o voto hoje ele é secreto. O voto aberto é aquele voto típico lá da Primeira República. Lembram? Da República Café com Leite, né? Da República Oligárquica, onde a pessoa ela tinha que falar para todo mundo em quem ela ia votar. O voto aberto ele é o contrário do voto secreto. Voto secreto no Brasil só a partir da década de 30, com Getúlio Vargas. Daí o voto secreto e o voto feminino no Brasil. Só trazendo algumas coisas para caso isso apareça para vocês, né? O voto secreto, o voto feminino, a criação da justiça eleitoral no Brasil é do ano de 1932, por decreto-lei, e a primeira vez que aparece numa Constituição brasileira é na Constituição de 1934. Tudo isso durante a famosíssima Era Vargas. Então essa 1 ficou a letra D de Dodói. Vamos para a nossa próxima questão aqui, ó. A 2. A respeito dos processos de abolição da escravatura nos Estados Unidos e no Brasil. É um tipo de questão que a FEMPAR gosta bastante também, que compara duas realidades, compara dois processos históricos. Ó, então, a respeito dos processos de abolição da escravatura nos Estados Unidos e no Brasil, no século XIX, sem problema, analisa as alternativas, as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro e falso. Então, vamos lá. A primeira. Diferentemente do caso brasileiro, o fim da escravidão nos Estados Unidos esteve ligado a uma cisão entre as elites. O que é cisão, gente? Uma divisão, né? Então, olha aqui, ó. Diferentemente do caso no Brasil, o fim da escravidão nos Estados Unidos estava ligado a uma divisão entre as elites. As elites do norte, associadas ao desenvolvimento de uma sociedade liberal e capitalista, e as do sul, tendo na escravidão o sustentáculo de sua riqueza. Perfeito. Tanto que isso aqui, inclusive, é um dos grandes motivos lá da famosa guerra civil deles, ou a guerra de secessão, que ocorre ali por volta da década de 1860, mais ou menos. No Brasil, depois de 1865, o ritmo do movimento inicial em direção à emancipação gradual foi acelerado por acontecimentos externos, incluindo a emancipação dos Estados Unidos, a emancipação nos Estados Unidos, desculpem, e no Caribe espanhol e a Guerra do Paraguai. Perfeito também. Vamos pensar uma pequena cronologia aqui para a gente não se perder, né? Então, o grande marco da questão abolicionista no Brasil, a gente entende primeiro como 1850.
Porque o que acontece em 1850? Nós temos a famosa lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravos para o Brasil. Inclusive, a partir disso começam as grandes ondas migratórias, né, de europeus para cá, aquela coisa toda. Então, de 1850 em diante, o movimento abolicionista no Brasil, ele ganha cada vez mais força. Não é que ele não existisse, ele existia, ele já estava se organizando, mas a partir de 1850 a gente vê que ele ganha muito mais força e a gente percebe que ele já existia porque chega a ser aprovada uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que mostra o quanto o movimento abolicionista ele vinha sendo discutido. E depois disso, nós temos outras leis, né? Como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. São leis que mostram também o quanto que o movimento abolicionista ele estava em ação, o quanto ele era debatido e também o quanto que as elites que estavam no poder relutavam em libertar os escravos, então eles vão buscando leis que, vamos dizer assim, vão tornando a escravidão um pouco mais fraca. Claro que nós sabemos, no amplo debate, que essas leis elas eram assim relativamente muito efêmeras, porque a ideia do ventre livre, largar as crianças livres, ou a lei dos sexagenários, o escravo que alcançasse mais de 60 anos, que eram pouquíssimos escravos, né? A grande maioria morria muito antes disso. Mas então percebam que nós temos, olha aqui, como a questão nos traz, né? Uma emancipação gradual. Perfeito. Que daí essa emancipação foi acelerada por acontecimentos externos. Sim, o que? A emancipação dos escravos nos Estados Unidos. Vamos lembrar que tudo que acontecia nos Estados Unidos refletia também no Brasil, porque o Brasil tinha, né, como espelho, como molde, o movimento americano, pela questão de como as nossas histórias são parecidas. Países continentais, baseados na escravidão e aquela coisa toda. Então, quando libertam os escravos nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, na década de 1860 para 70, os abolicionistas aqui no Brasil falam o quê? Olha lá, os Estados Unidos já libertaram, e a gente vai continuar com escravos, não sei o quê, e assim por diante. Tá? A mesma coisa aqui, no Caribe espanhol, né? A gente vai ter os processos de libertação dos escravos ali no Caribe. Em menor grau, claro, essa influência é muito menor do que a influência dos Estados Unidos, por exemplo, obviamente, tá? Mas tem também. E a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também é um grande ponto de convergência para o movimento abolicionista por conta da participação dos negros no combate. Então tem todo um aspecto muito positivo, assim, que muitos oficiais do exército reconheceram a bravura dos negros e falaram assim, como é que esses caras que lutam tão bem, eles continuam escravizados, né? Então, vejam, não é todo o exército, mas determinados setores do exército se juntam à causa abolicionista por conta disso. E a própria questão da proximidade da Guerra do Paraguai com movimentos republicanos. Por quê? Porque o Brasil está lutando ao lado da Argentina e do Uruguai, que eram repúblicas militares. Então, a Guerra do Paraguai ela vai impulsionar no Brasil tanto o movimento abolicionista, como também o movimento republicano. Tanto que a Guerra do Paraguai ela termina, vejam só, em 1870, e apenas 19 anos depois, nós temos a proclamação da República. E 18 anos depois, nós temos a abolição dos escravos. Por quê? Porque alguns núcleos do exército, especialmente oficiais de média patente por ali, eles vão se aproximando desses movimentos e vão ser uma força importante no Brasil para a abolição dos escravos e para a proclamação da República. Então, essa segunda alternativa aqui também está verdadeira. E aqui, né, nós já achamos, claro, que é a letra E, porque é a única que tem verdadeira e verdadeira, mas vamos dar uma olhada também na última para fazer uma pequena discussão. As sociedades pós-escravistas brasileira e norte-americana, ou seja, depois da abolição, não elaboraram um projeto nítido de inserção política, econômica e social do negro, o que perpetuou culturalmente e economicamente a exclusão que antes se assentava por meio da escravidão. Então, claro, né, é uma crítica mais do que já feita, já discutida, o quanto que o Brasil, né, libertou os escravos. Ok, eles estão libertos, mas e aí, para onde que eles vão? Isso é problema deles. E nos Estados Unidos não foi diferente, tá, gente? Não foi nada diferente, então nós temos aqui também a última, verdadeira e sem grandes problemas. Vamos para a nossa terceira questão. Ela está na passagem de página aqui, eu vou ler com vocês. O coronelismo foi um sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos. Então, quando nós falamos em coronelismo,
embora ele tenha surgido no período regencial, mas o grande momento mesmo do coronelismo, o auge desse coronelismo, é lá na Primeira República, na República do Café com Leite. Tanto que está aqui embaixo, ó. A respeito do coronelismo na Primeira República Brasileira, assinale a afirmativa que identifica corretamente as características e funcionamento desse sistema político. Um texto, inclusive, aqui do José Murilo de Carvalho, né, um historiador clássico do Brasil e muito, muito reconhecido. Vamos ver agora o que ele quer saber da gente do coronelismo. Letra A. O governo federal garantia ao coronel o poder sobre seus dependentes e também sobre seus rivais, na forma de favores, como melhorias para seu município e controle de cargos públicos locais. Então vejam só, gente, essa letra A, ela até pode ser considerada uma espécie de distrator, vamos colocar assim, embora não seja, pelo seguinte, ela parece ser toda correta, né? Onde está o pequeno erro dessa alternativa? Aqui nos rivais, ó, tá? Porque assim, ó, o governo federal garantia ao coronel o poder sobre seus dependentes. Claro, até por isso que ele ganha o título de coronel. Vamos lembrar que a origem do coronelismo está ligada lá à criação daquilo que nós vamos conhecer como a Guarda Nacional. E isso vem a partir do ato adicional de 1834 durante a regência. Então, na prática, o que é o coronelismo? Os latifundiários, eles ganhavam um título militar, o título de coronel, porque era deles a responsabilidade de organizar grupos armados para fazer a manutenção da ordem local, né, nas suas localidades. Só que o que acontece? Né? Eles tinham sim o poder sobre seus dependentes, eles ganhavam favores, né, porque daí acabava que o presidente da República destinava verbas específicas para os estados, para o governador dos estados, era uma coisa meio indireta, não? Então vinha verba para os estados e aí os governadores dos estados repassavam essas verbas para os coronéis que eram os seus aliados. Entretanto, porém e contudo, não quer dizer que os coronéis tivessem controle sobre os seus rivais, até porque eles são rivais e eles são outros coronéis, mas que podiam estar alinhados a outro candidato a governador, né, vamos dizer assim, como se fosse a outro partido na época, a outra corrente política. Então existia oposição, mas era uma oposição de coronel contra coronel. Então o coronel, que naquele momento estava apoiando o presidente e o governador, ele não controlava os seus rivais. Entenderam isso? Cuidado, tá? Então ele não tem controle, tanto que nós vamos ter as disputas, e tem as famosas disputas lá, muitas vezes com os capangas, com os jagunços, né? Aquela coisa toda das mortes e assim por diante. Então, esse rivais aqui que transforma a alternativa A em errada. Letra B. O coronelismo disputava poder com a política dos governadores, instituída no governo Campos Salles, que consistia na interferência política estadual nos currais eleitorais dos coronéis. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, tá, gente? O que é a política dos governadores? É mais ou menos essa política que eu falei aqui, ó, tá? Então vamos fazer um pequeno esquema. Nós temos os coronéis. Aí os coronéis, eles têm controle, né, sobre o curral eleitoral, porque o voto é aberto, lembra que nós falamos ali na primeira alternativa, então eles meio que dirigem a população dos seus locais de influência para votarem nos candidatos, obviamente, que eram favoráveis ao coronel. Então acaba que os coronéis, eles elegiam, olha só, o governador. Então, claro que era uma disputa muito grande entre os coronéis, porque tinha coronéis que apoiavam o fulano e coronéis que apoiavam o ciclano, e tudo dependia de quantos coronéis que o governador conseguia trazer para o seu lado. Bem em cima do que eu estava falando aqui da ideia dos rivais. E, inclusive, os coronéis, dentro dessa estrutura toda, numa macroestrutura, elegiam também o presidente. E como eles elegiam o presidente, qual que era o compromisso do presidente? Fazer isso aqui, né? Determinar verbas para os estados, e aí essas verbas elas eram utilizadas para melhorias e, enfim, para tudo que os coronéis também precisassem. Elas não eram destinadas para o povo, não era destinada para o pobre, era destinada para o coronel. Por meio de incentivos fiscais, construíam estradas para as fazendas dos coronéis, né? Abatiam impostos dos coronéis, aquela coisa toda. Então, na verdade, o coronelismo, veja só, ele não disputa poder com a política dos governadores. O coronelismo, ele tá dentro da política dos governadores. Ela é um ponto importante. Tanto que, olhem aqui, ó,
que consistia na interferência política estadual nos currais eleitorais. Não é esse o sentido da coisa. Não é o governador que interfere no curral, é o governador, na verdade, que se dobra ao poder dos coronéis. É muito mais fácil a gente dizer que o poder dos coronéis é que interferia na política estadual por conta dessa influência toda deles, né? Então vejam, realmente a gente vê o quanto que esses caras tinham poder de fato. Letra C. O coronelismo apresenta algumas características, como o mandonismo, o clientelismo e a prevalência do público sobre a gestão privada. Eu considero essa questão aqui muito difícil, tá, gente? Porque ela coloca os conceitos de uma forma muito confusa, né? Mas então veja aqui, ó. O coronelismo apresenta algumas características. O mandonismo, ok. Mandonismo é um sinônimo para autoritarismo, né? O coronel que mandava e pronto. O clientelismo é o que, gente? É a famosa troca de favores, né? Então, isso se dava tanto entre, por exemplo, o governador e os coronéis, né? Porque o governador só era eleito se os coronéis deixavam, né? Ou vamos dizer assim, se apoiavam ele. Nós temos essa relação de favores. Mas também existe a relação de favores entre os coronéis e os eleitores, tá, gente? Não era só uma questão do autoritarismo, né? Não era só assim, o coronel ia lá e falava, se vocês não votarem no meu candidato, eu vou matar vocês. Não era só assim. O coronel também podia prometer coisas, se o meu candidato for eleito, vocês vão ganhar comida, vocês vão ganhar animais, né? Existia a compra de votos. O clientelismo é uma espécie de compra de votos, tá? E da prevalência do público sobre a gestão privada. Então, o erro tá aqui nessa última parte, tá, gente? Por quê? Porque é o contrário. É a prevalência da gestão privada sobre o interesse público. Entenderam? A gente tem que inverter isso. Como assim, Ferrari? Quando a gente fala em coronéis, em fazendas e propriedades rurais, isso é a gestão privada. Então, acaba que, na verdade, os coronéis, eles elegiam os governadores de acordo com o quê? Com os seus interesses pessoais. E os interesses pessoais do coronel acabavam prevalecendo sobre o interesse público. Porque os governadores iam fazer o quê? Os governadores iam lá, iam apoiar os coronéis, né? Iam, como eu falei para vocês, fazer melhorias para os coronéis, iam dar poder para os coronéis e não para a população em geral, né? A população em geral, os eleitores, eles tinham que contar com o quê? Com as migalhas que os coronéis davam, porque era uma população muito pobre, muito miserável, então qualquer coisinha que eles ganhassem lá do coronel, né, vou usar como se fosse hoje em dia uma cesta básica, alguma coisa assim, já servia para eles, né? O Estado, tá, ele não beneficiava os eleitores, ele beneficiava os coronéis, então inverteu isso aqui, tá? Letra D de dado. Os coronéis utilizavam capangas para intimidar os eleitores nos locais de votação, o que era facilitado pelo fato de o voto ser aberto. Perfeito. Tá aqui, ó. Letra D. Que é o processo mais simples, inclusive, que nós sabemos, né? Claro, eu falei, não é o único, não é o exclusivo. O coronel, ele também comprava os votos. Mas, assim, comprar voto não era garantia que o fulano ia votar, né? Então, o cara diz assim, não, beleza, eu vou votar lá no teu candidato, sim, coronel, me dá 15 sacos de farinha. Aí o coronel dava, daí o cara ia lá no dia e votava no outro. Então, mesmo assim, né, existia toda a questão da pressão, e é exatamente por causa desses capangas, essas coisas todas, que nós chamamos de curral eleitoral também. Então ficou a letra D, mas vamos só ver a letra E, ó. O coronelismo possibilitou a emergência e a consolidação de um sistema oligárquico. Perfeito. Tanto que a gente chama a Primeira República de uma república oligárquica também. Quem eram os oligarcas? Os oligarcas eram os latifundiários, que é também esse povo que nós chamamos de coronel, tá? Os coronéis são os latifundiários, os grandes donos de terra. Só que vejam o erro aqui, ó. Dominado por poucas empresas multinacionais. Aí nada a ver, tá, gente? Né? A ideia de multinacional no Brasil, esse conceito aqui das multinacionais, isso aqui é só a década de 1950 em diante, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o sistema oligárquico, ele era dominado por quem? Ele era dominado pelos latifundiários, pelos coronéis, tá? Essa aqui até que tá tranquila. Agora,
Essas 3 primeiras aqui, eu achei elas bem complicadinhas, assim. Porque esses rivais, você pensa, pô, mas o coronel é mais forte, ele domina os seus rivais, né? Não, não, não. Era conflito mesmo, e muitas vezes conflito na bala, tá? E aí a mais complicadinha que eu achei é essa letra C, né? Porque você ali te pega na hora do nervoso, na hora da prova, então tem que cuidar porque a FEMPAR ela gosta, tá? Ela gosta. Vejam as outras questões ali também como é um termo, uma coisinha trocada que pode levar você ao erro. Então é uma prova que te exige muita atenção nesse ponto. Agora a última questão aqui, ó, que eu trouxe também é sobre história geral, que é um tema também que a FEMPAR gosta bastante, que é toda essa questão da discussão do século XIX e assim vai, ó. Leia o trecho do discurso de Robespierre. Vamos lá, se é Robespierre, é o quê? É a Revolução Francesa. Né? A gente já se localiza aí na questão, sem grande segredo. Então, leia o trecho do discurso de Robespierre proferido perante os deputados na Convenção Nacional em maio de 1793. Cidadãos, o homem nasceu para a felicidade, para a liberdade, e em toda parte é escravo e infeliz. Os progressos da razão humana preparam esta grande revolução, e a vós, especialmente, é imposto o dever de acelerá-la. Até aqui, a arte de governar não foi mais do que a arte de despojar e escravizar a maioria em benefício da minoria. E a legislação, o meio de reduzir esses atentados a um sistema. Os reis e os aristocratas exerceram muito bem o seu ofício. Cabe a vós agora exercer o vosso, isto é, tornar os homens felizes e livres através de leis que atendam à vontade geral do povo. Então, claro, né, é um discurso bem ali típico da Revolução Francesa, contra, ali aqui, ó, vejo aqui, contra as monarquias, contra a nobreza, tá? E vamos ver agora, né? Com base no trecho, assinale a afirmativa que interpreta corretamente o programa jacobino de Robespierre. Letra A. A liberdade consiste em obedecer às leis, desde que elas sejam elaboradas por um corpo legislativo, democraticamente eleito e expressem a vontade geral do povo. A princípio, essa letra A tá tudo de acordo, né? Porque você vai me dizer, porra, peraí, Faria, a liberdade, obedecer à lei é liberdade, mas vejam aqui, ó, desde que essas leis sejam elaboradas por um corpo legislativo democraticamente eleito e que elas expressem a vontade geral do povo. Olha aqui, ó, vontade geral do povo. O último trecho do discurso dele, tá? Então, a princípio, é a letra A. Vamos ver as demais. Letra B. A felicidade consiste em participar da vida social, desde que ela coincida com os interesses individuais e permita que os mais capazes e empenhados progridam. Gente, isso aqui, ó, é a tal da meritocracia, que é algo típico do liberalismo, certo? E veja que em momento algum aqui no discurso, o Robespierre está falando em mais capazes, empenhados ou o que quer que seja. Não, 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 tá? Ele está falando que, ó, nós temos que fazer a felicidade para todos. Né? Ó, tornar os homens felizes e livres através de leis que atendam à vontade geral do povo. Ele não está falando em nenhum momento assim, quem é mais capaz, quem colabora mais. Ele não fala nada sobre isso. Aqui é uma interpretação de texto, né, gente? Porque aqui, ó, tá com base no trecho, tá? Letra C. A política consiste na arte de governar o povo, sendo ilegítimo o recurso à força ou o levante contra a ordem instituída. Gente, o que é a Revolução Francesa e especialmente o período jacobino, que é o Robespierre ali, o grande representante, como um recurso à força e um levante contra a ordem instituída? Né? Os jacobinos eles não recorreram à força, eles não foram lá, não tomaram os palácios, não mataram o Luís XVI na guilhotina, olha aqui, ó, recorreram à força, né, e se levantaram contra a ordem instituída. Na França, a ordem instituída era a monarquia, eles se levantaram contra e derrubaram. Então, essa letra C, na verdade, ela é incoerente em relação a todo o processo jacobino, que era um processo extremamente revolucionário. Letra D. A escravidão que acorrenta a humanidade é moral, uma vez que os homens aceitam renunciar a seus direitos e liberdades individuais. Então veja só, também é outra coisa que é contra o próprio contexto da Revolução Jacobina. Né? Os homens não renunciaram a seus direitos, ao contrário, eles foram lutar
pelos seus direitos e pelas suas liberdades individuais. Essa, inclusive, é uma das grandes teses que leva à Revolução Francesa e às revoluções burguesas como um todo, né? Quando a gente fala lá em igualdade, liberdade e fraternidade, a igualdade e a liberdade são direitos e liberdades, tá aqui inclusive liberdade, né? Liberdades individuais, tá? A letra D também tá errada de acordo com o trecho e com o contexto também. Letra E. A vontade geral do povo consiste na participação direta dos indivíduos na vida política, mediante a consulta plebiscitária sobre as leis da convenção. Então, assim, gente, a vontade geral do povo consiste na participação direta dos indivíduos na vida política. Se fosse essa participação direta, olhem todas as discussões que nós já fizemos nas questões anteriores e olha como a questão dos conceitos políticos e históricos são importantes para a prova, né? Vejam aqui o Robespierre, olha aqui, ó. Ele está falando para os deputados da Convenção Nacional, ou seja, existe já um sistema legislativo ali, né? Então, a vontade geral do povo não é a participação direta dos indivíduos na vida política. Eles podem escolher representantes, logo ela é indireta, mas esses representantes, eles têm que obedecer à vontade geral do povo, mas não é que o povo participa diretamente disso. O Robespierre, ele está chamando esses representantes a respeitarem a vontade geral do povo, entenderam? Essa letra E aqui talvez seria, vamos dizer assim, o distrator aqui, né, seria a mais difícil, que pode levar a essa pequena confusão. Certo, meus queridos? Como falei para vocês, selecionei essas 4, achei bem a cara da FEMPAR, do que ela vem cobrando nos últimos anos, tá? Espero que tenha ajudado vocês, pelo menos a dar uma boa olhada na prova, uma boa localizada. E a última dica, né, que eu já falei, mas vou repetir, se atentem muito para os conceitos políticos, para os conceitos sociais e se atentem bastante também para os detalhezinhos, né? Viu como a prova, numa ou outra alternativa, ela só inverte ou só põe um termo assim que pode passar despercebido. Então, principalmente, muito cuidado com o nervosismo, muito cuidado ali na hora da prova para não querer fazer correndo. Eu sei que às vezes o tempo é curto, aquela coisa toda, mas tem que ter um pouco de calma, certo? Lembro vocês também para me seguirem lá no Instagram, né? Ó, o meu arroba tá aqui embaixo, arroba Professor Ferrari. Podem seguir também meu canal no YouTube, tá com bastante material agora para o UFPR. Eu lancei a lista de efemérides de 2024 também lá no canal, deem uma boa olhada. Fiquem à vontade para usar lá porque é para vocês. Certo, gente? Um grande abraço e uma excelente prova.